Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, para que ao meditarmos a vossa palavra, ela possa cada vez mais nos iluminar e assim fazer compreender os mistérios da nossa salvação e auxiliar-nos em nossa conversão por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum e vamos meditar hoje o capítulo 14 de São Mateus, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele a todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aí hoje meditando esse capítulo 14, versículos 22 a 36 de São Mateus. E vemos que esse evangelho é complementar ao de ontem, de domingo, o milagre da multiplicação. E Jesus despedia assim das multidões, mandava os discípulos ir para a barca. E naquela noite, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E aí, para as 3 horas, vem Jesus caminhando sobre as águas e vejam que eles entram num verdadeiro desespero de medo, achando que era um fantasma, né? Esse bando de homens se agarrando por causa do medo. Veja que o medo é qualquer um que sente. Isso é uma realidade humana que todos nós enfrentamos. Todos nós temos os nossos medos. Mas é preciso perceber aqui o contexto que Jesus deixa para nós de forma a entender um pouco mais na nossa caminhada e auxiliar-nos. Embora nós estejamos na vivência da comunhão da igreja, tempestades vão sempre abater a nossa vida. E essas tempestades, elas vêm justamente para tentar sacudir-nos, para perceber que é necessário a confiança e a permanência com o Senhor. Mas, muitas vezes, queremos ser ousados, duvidamos do Senhor. E essa dúvida de Pedro: "Se és Senhor, tu manda-me ir sobre as águas." Mas vejam que eles não conseguem perceber a grandeza de Jesus. Porque Jesus ele se manifesta: "Não tenhas medo, eu sou." Embora a tradução seja "sou eu", o correto é "eu sou." Ele mostra que é o Senhor, mas a dúvida no coração dos apóstolos e Pedro, pela ousadia, faz com que Deus seja tentado. Mas Jesus permite, para perceber a fraqueza da fé de Pedro e dos demais. É algo que muitas vezes nós não percebemos, mas embora o Senhor possa manifestar as graças e seus milagres em nossa vida, se nós não percebemos e deixamos realmente a permanência com o nosso Senhor
aprofundar as raízes em nossa vida, vamos sempre ter esse meio no qual nós vamos sempre, diante das tempestades, querer tentar a Deus e duvidar da sua ação e da sua permanência conosco. É uma coisa que nós temos, essa tentação dentro da nossa vida. E é onde nós precisamos cada vez mais olhar para nós, ver que o Senhor ele sempre está conosco, Ele está realmente em todos os momentos da nossa vida. Mas diante do sofrimento, diante do medo, diante de todas as coisas que vão nos paralisando, nos tornando sensíveis à graça de Deus, isso nos impede o nosso olhar de ir além. Porque o sofrimento ele tem essa tendência muitas vezes de fechar o nosso olhar para a coisa. E nós precisamos perceber que é o Senhor que quer ver que diante do sofrimento, a realidade nós podemos experimentar uma grande redenção. Mas é uma oportunidade que Ele nos dá a ver também o nosso caminho, de permanecer com Ele. Quando nos colocamos a nossa indigência diante dEle, para assim viver esta vida de abandonarmos completamente Suas mãos. É o gesto de prostrar. Os discípulos, quando veem o mal se acalmar, colocam a sua indigência diante de Deus. E é o que nós precisamos ver. Se não temos esse ato de humildade, de reconhecimento da nossa falta de fé, ou da nossa fé tão pequena como escutamos há poucos dias atrás, como um grão de mostarda, que precisamos da graça do Senhor para fecundar a nossa vida, não seremos capazes de suportar as tempestades que no caminho da nossa vida, junto com o Senhor, na caminhada com a igreja, virão bater e vão nos afundar. Não esqueçamos, o Senhor sempre estende a mão para nós e nunca nos abandona. Sempre que vamos pedir e gritar por socorro, o Senhor estará ao nosso lado, nos guiando todos os dias da nossa vida. E é isso que o Senhor traz para nós hoje. Que possamos pedir essa graça do Senhor para que nos sustente cada vez mais em nossa vida e que assim nós possamos perseverar em nossa caminhada, para que assim Ele nos sustente, para mergulharmos na sua experiência de amor e deixarmos cada vez mais Ele nos conduzir a esta realidade e assim abandonarmos completamente as suas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom dia.